Bem-vindas, bem-vindas a mais um Poço de Jacó. Hoje nós vamos estudar sobre adoração. E eu quero ler com vocês João, capítulo 4, verso 3 ao verso 9. E Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe, porém, necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da herdade que Jacó dera a seu filho José, e achava-se ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto ao poço, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher de Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana lhe disse: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Esse é o texto dessa noite, e eu creio que Deus vai falar muito conosco. Queridos, a Bíblia diz, primeiro, que Jesus estava saindo da Judéia para a Galileia, e não tinha só o caminho por Samaria para ele passar. Na verdade, se você estudar bem o contexto da época, você vai perceber que os judeus não passavam por Samaria. Samaria era uma cidade rejeitada pelos judeus. Mas a Bíblia diz no verso 4 que era necessário Jesus passar por Samaria. Tinha algo em Samaria que atraía o coração de Jesus. Tinha algo em Samaria que chamava Jesus para Samaria e dizia: é necessário que você passe por Samaria. E o que havia em Samaria que atraía o coração de Jesus era um coração adorador. E a gente vai ver isso hoje. Hoje a gente vai falar sobre um coração adorador, a gente vai falar sobre adoração. E eu quero que você abra bem o seu coração, porque eu creio que Deus vai falar muito com você hoje. Jesus, a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E quando ele passa por Samaria, ele encontra uma mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, mas chama ela de mulher samaritana. E tinha 4 coisas que tinham na vida dessa mulher que eu queria destacar aqui para você. Talvez você se identifique com ela. Eu me identifico com essa mulher samaritana em muitos aspectos. E uma das coisas que eu amo nesse texto é o fato de eu ter convicção de que Jesus pararia para mim também. Eu quero que você saia esta noite com essa convicção, que você saia convicta do amor que Jesus tem por você. O quanto Jesus te ama, como Jesus se move em seu favor. O fato de que você é alvo do amor dele, independente das circunstâncias que você está vivendo. Tem alguns aspectos da vida dessa mulher que eu quero ressaltar aqui. Primeiro aspecto, eu já falei da necessidade de Jesus, que não era necessidade física, que era o fato que ele tinha escolhido, ele tinha resolvido passar por Samaria, porque ele tinha outros caminhos, então era a necessidade pessoal dele de encontrar com essa mulher, ele queria se revelar para ela. Mas eu queria, irmãos, pontuar aqui alguns fatos. O primeiro fato é que os judeus não gostavam de samaritanos. Os judeus, em geral, rejeitavam os samaritanos. Os samaritanos eram conhecidos como judeus impuros, porque era uma área, uma região que inicialmente tinha pertencido aos judeus, mas depois tinha sido conquistada por outros povos. E os povos se miscigenaram naquela área, se misturaram. Então, naquela região, não tinha uma pureza étnica e nem tinha uma pureza doutrinária. Então, os judeus rejeitavam os samaritanos pela etnia deles, era um tipo de racismo mesmo, pela etnia eles eram rejeitados, e por causa da doutrina deles também, que não era pura. Eles queriam adorar a Deus, mas eles não tinham uma doutrina pura dentro da religião deles. Era um povo que tinha saído do judaísmo, mas não tinha mantido a pureza doutrinária. Então, os judeus, eles não queriam nem passar por perto de Samaria. Mas, além disso, na vida dessa mulher, tinha outras questões. Ela não era só samaritana, ela era mulher. E, naquela época, só ser mulher, era uma questão que causava rejeição.
Um homem não conversaria com uma mulher naquela época em público. Ele não falaria com a mulher. Pior, um judeu falando com uma mulher samaritana. Um homem já não falaria com ela. Mas tem mais uma questão na vida dela aqui que eu quero pontuar com você. O fato de que a Bíblia diz que ela foi para o poço buscar água na hora sexta, que quer dizer meio-dia. E naquela época, as mulheres iam buscar água de manhã cedo, por óbvio, porque era mais fresco, por causa do sol quente. E elas iam buscar água em grupo, porque mulher faz tudo em grupo, né? Quando você tem relacionamento com suas amigas, você vai em grupo nos lugares. Eu acho engraçado porque mulher, se estiver no shopping, ela vai em grupo até no banheiro. Uma diz, vou no banheiro. E aí, eu também vou, e vai em grupo. Mas ela estava sozinha. Isso aponta mais um nível de rejeição na vida dela. Então, se você parar para olhar para a história dessa mulher samaritana de perto, sabe, com lupa, você vai ver quanto ela foi rejeitada na vida dela. Porque, primeiro, ela era rejeitada por ser samaritana. Depois, ela era rejeitada por ser mulher, porque a mulher nessa sociedade, ela tinha um grau inferior ao dos homens. Depois, ela era rejeitada entre as mulheres por causa da história dela, que você conhece, porque conhece a Bíblia. Mas até esse versículo ainda não foi narrado. Mas você sabe, ela teve 5 maridos, e o homem com quem ela está não era marido dela. Então, tudo isso era um aspecto de rejeição para ela. Ela era tão só, ela estava tão só, que ela foi buscar água sozinha, em um horário que nenhuma mulher ia buscar água. Ela foi buscar água em um momento que nenhuma mulher ia buscar água, porque ela não tinha companhia mesmo, irmãs. Ela estava só naquela situação. E eu não sei como é a sua vida. Eu não sei como é a sua história. Eu não sei se você sente vergonha da sua história. Eu não sei se você está se sentindo só hoje. Onde você está agora. Eu não sei como você está hoje. Mas eu sei de uma coisa. Da mesma forma que Jesus parou para a mulher samaritana, ele para você e para mim. Se ele encontrar em nós o que ele encontrou nela. E a gente vai estudar sobre isso, sobre o coração dessa mulher. Jesus para ela, eu vou voltar para o versículo aqui, só um momentinho. E diz a ela assim, dá-me de beber. E começa a conversa entre os dois. E ela já percebe ali, naquela pergunta, que Jesus era um cara diferente. Porque ela diz, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Nessa hora, quando Jesus fala com ela já percebeu que Jesus era diferente. Eu quero dizer a você, essa noite, que o relacionamento que você tem com Jesus, ele é diferente de todos os outros relacionamentos que você já teve na sua vida. Pai, mãe, irmãos, irmãs, marido, namorado, amigo, amiga. Jesus está em outro nível. Jesus está em outro patamar. Jesus é outro tipo de relacionamento. É muito mais profundo. Ele demonstrou o amor dele por nós. Ele provou o amor dele por nós. E ele realmente deseja que a gente desenvolva com ele um relacionamento de muito maior profundidade. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com Deus porque tem dificuldade de se relacionar com o Pai terreno. Tem gente que tem dificuldade de se relacionar com Jesus porque nunca pôde confiar em ninguém aqui nessa terra. Tem gente que acha que Jesus vai rejeitar você porque as pessoas te rejeitam. Tem gente que acha que Jesus vai olhar para você com um olhar de inferioridade, porque alguém já te olhou com um olhar de inferioridade. Mas eu quero começar dizendo a você, o seu relacionamento com Jesus é diferente de tudo que você já experimentou na Terra. É diferente de todos os outros relacionamentos. Jesus é outro tipo de pessoa na sua vida. Jesus é outro tipo de relacionamento na sua vida. Jesus, ele convida você para um outro nível de intimidade. E ele começa entrando na vida da mulher samaritana, quebrando tudo já. Porque ele não poderia falar com ela se ele fosse alguém comum, mas ele não é comum.
Ele é extraordinário, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é príncipe da paz, ele é pai da eternidade, ele é incomum. Ele já começa mostrando para ela, ei, me dá de beber. Ele puxa a conversa, ele puxa o relacionamento. E conosco é a mesma coisa. É Jesus que nos atrai, queridas. É Jesus que nos chama, é Jesus que insiste conosco. É Jesus que começa a conversa na nossa vida. É Jesus que começa a se relacionar conosco, se revelar para nós, porque ele nos amou primeiro. Ele se interessa por nós. E ele começa a me dar de beber. E ela é estranha. Ela é estranha. Você já estranhou o tamanho do amor que ele tem por você? Eu já estranhei. Você já estranhou o fato de que ele nunca desiste? Que quando a gente é infiel, ele permanece fiel? De que ele nunca para de nos amar? Você já estranhou o fato de que a gente não precisa fazer nada para que ele nos ame? Ele nos ama gratuitamente. Eu não compro o amor dele, eu não pago pelo amor dele, ele me ama gratuitamente. Ele simplesmente decidiu me amar e morrer por mim. E ele começa assim já o relacionamento com ela. Eu acho isso maravilhoso. E depois, verso 10. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? É claro que não és maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Replicou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus continua a conversa com ela, e ela diz a ele o seguinte: você não tem como tirar água desse poço. E ele diz: eu tenho uma água superior a essa água. Eu tenho água viva para te dar. Eu tenho uma água que quando você beber, você nunca mais vai ter sede. E ela fala uma coisa interessante para Jesus. Ela diz assim: você é claro, olha o que ela diz, é claro que você não é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço. A melhor coisa, a coisa mais consistente que ela tinha na vida dela era aquele poço. Era a única coisa que ficava na vida dela, porque você vai ver, ela já tinha passado por vários relacionamentos, ela não teve uma vida fácil, mas ela tinha uma coisa que permanecia ali, o poço. E ela tinha esse carinho por Jacó, que era um ancestral dela, que tinha cavado o poço. E era o melhor que ela tinha experimentado até aquele momento na vida dela, era o poço de Jacó. Mas aí ela diz a Jesus: o que você tem para mim é superior a isso que eu já experimentei? E ele diz: sim, é muito maior do que isso. O que eu tenho para você é uma água viva, que quando você beber, você não vai mais ter sede. Mas aquela mulher ainda estava olhando tudo pela perspectiva da terra. Ela não conseguiu entender a revelação espiritual que Jesus estava tentando passar para ela. Era tudo terreno ainda. E como ela estava buscando uma melhora para a condição de vida dela, ela pensou o quê? Me dê dessa água que eu vou beber e nunca mais eu vou precisar voltar nesse poço para tirar água. Porque imagina, queridas, qual era a luta dela de ir lá tirar água meio-dia, num horário para não ver ninguém, porque ela tinha vergonha da situação dela diante da sociedade. Ela tinha vergonha da luta que ela passava. Ela tinha vergonha da vida que ela vivia. E a solução que ela estava vendo ali era não ter mais que ir no poço tirar água.
ficar mais isolada ainda, ficar mais escondida ainda, ficar mais sozinha ainda. Era a solução que ela estava vendo para ela, a perspectiva que ela estava vendo para ela. Ela estava olhando para uma questão bem pequenininha na vida dela, que era a rejeição que ela sentia em relação às outras mulheres. Então, ela estava pensando, Jesus vai me ajudar um pouquinho, vai me livrar desse sofrimento diário. Mas Jesus estava falando com ela sobre algo muito superior. E eu quero dizer algo para você hoje. Jesus sempre está planejando para você algo superior ao que você tem pedido ou pensado. Você, como eu, a gente chega na presença de Jesus, levando nossos problemas da terra aqui. E está tudo certo. A gente deve fazer isso mesmo, porque ele mandou a gente pedir. Ele mandou a gente bater, ele mandou a gente buscar por respostas, por questões dessa terra. Ele mandou a gente pedir pelo pão de cada dia, por livramento. Mas eu quero dizer uma coisa a você hoje. Toda vez que a gente chega a ele buscando essas questões, ele está planejando algo muito superior para nós. Ela estava buscando matar a sede de água da terra. Mas Jesus estava tentando se revelar para ela como fonte de vida. Jesus estava tentando se revelar para ela como algo muito superior. Queridas, enquanto a gente busca ele por coisas naturais, às vezes por uma conta que a gente tem que pagar, às vezes por uma enfermidade que a gente quer ver nosso corpo liberto, às vezes por uma situação no trabalho que está pesando por nós, pesando nas nossas costas, às vezes por uma situação da vida de um filho. Creia, Jesus está planejando sempre algo muito superior na sua vida. Ele está trabalhando por algo superior. Muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa. O que olhos viram, não, nem ouvidos ouviram, Jesus tem preparado para você. Ele sempre está trabalhando por algo superior em nossas vidas. E eu acho lindo, porque ele não se importa da gente estar falando um assunto menor com ele. Ele se interessa por todos os nossos assuntos, por todas as nossas questões. Ele não se importa, ele não se importa, ela está falando com ele sobre a água da terra, quando ele está oferecendo uma água do céu, que vai matar a sede da alma dela, que vai satisfazer ela como nada tinha satisfeito ela até agora. Um relacionamento superior aos que ela conhecia. Ele deixa ela conversar com ele. Porque Jesus não é impaciente, não, irmãos, com a gente. Tem muita gente que é impaciente, mas Jesus não. Vamos continuar? Jesus continua e diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Jesus vai e trata o ponto central do coração dela. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Tem alguma coisa que você não conversa com Jesus? Tem alguma coisa que você não fala com ele? Que você tem vergonha de falar com ele? Ou que você evita falar com ele? Tem algum assunto, irmã, que você não trata com Jesus? Jesus quer conversar com você sobre isso. Jesus quer conversar com você sobre o que você não conversa com ninguém. Jesus não tem problema de ouvir o que você vai falar. Jesus não tem problema de ouvir o que você quer desabafar. Fale com ele. Converse com ele sobre esse assunto. Coloque diante dele essa dor, essa questão na sua alma, essa situação. Derrame-se diante dele. Jesus, irmãs, nós estamos falando sobre adoração, lembra? Jesus está conduzindo essa mulher a um lugar de adoração e de revelação de quem ele é. Mas antes dela chegar neste lugar de adoração, ele traz ela para um lugar de entrega de tudo que é mais pesado na vida dela, de tudo que é mais doloroso na vida dela. Um lugar de rendição. Porque ele toca em um assunto que eu tenho certeza, e você como mulher também tem, que ela
não gostaria de tocar. É o motivo pelo qual ela ia meio-dia tirar água. É a razão pela qual ela não queria mais ter que voltar no poço, conviver com outras pessoas. E Jesus vai lá no ponto, naquele assunto, para tratar com ela. E eu sinto mais uma vez o Espírito falando aqui nessa noite. Você precisa se derramar diante do Senhor, aprender a se derramar. O lugar de adoração vem depois de um lugar de rendição, um lugar de entrega completa. E não tem entrega completa se a gente tem reservas. E você não precisa ter reserva com Jesus. Jesus não é como homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode falar com ele tudo. Você pode derramar o seu coração, rasgar o seu coração, chorar, desabafar, gritar, deixar sair tudo que tem na sua alma, que você não pode dizer a ninguém. Você pode falar com Jesus. E para falar bem a verdade, ele quer te ouvir falar desse assunto. Ele quer que você se derrame, mulher. Ele quer que você se abra para ele. Por isso que ele tocou nesse assunto com ela. E disse, ei, tem uma situação aí que eu quero falar com você. E quando ele toca naquele assunto, ela não se fecha. Ela não fica com raiva. Pelo contrário, aquele assunto vira um lugar de rendição, onde Jesus vai se revelar para ela, e ela diz assim, Senhor, vejo que tu és profeta. E aí é que a gente vê o coração dela. Ela diz, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creia em mim, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura por seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu o sou, ou seja, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Veja, irmãs, o que aquela mulher tinha, que fez Jesus passar por Samaria, que fez necessário a Jesus parar para se revelar para ela, era um coração adorador. Na hora que Jesus revelou a situação mais dolorosa da vida dela, ela aproveitou a oportunidade, não para pedir a solução daquele problema, mas para pedir orientação de como adorar de forma agradável a Deus. Ela tinha um coração adorador. Você entende? Enquanto ela achava que Jesus era alguém comum, ela estava pedindo a ele coisas da terra. Me dá água para beber, que eu não tenho que voltar aqui nesse poço. Mas quando ela entendeu que Jesus era um profeta, até esse momento ela entendeu só que ele era um profeta. Ela viu, é minha oportunidade de descobrir como adorar a Deus de forma agradável. Antes de querer a solução da história dela, antes de querer a solução do problema dela, ela queria adorar. Você entende isso? Ela queria adorar de forma agradável. Era uma adoradora. Ela só queria adorar a Deus de forma agradável. Você já viu aquela história do gênio da lâmpada? Que a pessoa esfrega a lâmpada e tem 3 pedidos. E a pessoa pensa muito bem no que vai pedir, porque ela vai ter 3 oportunidades só. Irmãs, ela estava aqui diante de uma situação muito mais preciosa do que essa, dessa fábula. Ela estava aqui conhecendo pela primeira vez alguém que ela reconhecia que era um profeta. Era mais do que um profeta. Mas até agora ela só via que era um profeta. E ela podia pedir qualquer coisa, ela podia dizer assim, Jesus, é verdade, 5 homens me rejeitaram, porque você tem que entender uma coisa,
que muita gente não entende nesse texto, que ela, para ter casado 5 vezes, é porque ela foi rejeitada 5 vezes. Porque nessa época a mulher não pedia divórcio. A única chance dela casar 5 vezes, ela teve 5 maridos. A única chance dela casar 5 vezes era 5 homens terem rejeitado ela. E o homem com quem ela estava não era marido dela. Ou seja, ela tinha um companheiro, ela estava em união estável, ou ela estava com alguém que era marido de outra pessoa, mas ela estava com uma outra pessoa que não tinha sido por casamento. Ela podia, irmãos, chegar diante de Jesus naquela hora e pedir a ele: revela-me um homem que vai me amar. Porque ela passou por 5 rejeições, 5 decepções, mas ela não disse: Senhor, revela-me um homem que vai me amar. Ela disse: revela-me como adorar a Deus de forma agradável. Era uma adoradora. Eu quero ser uma adoradora. Eu quero esse coração que essa mulher tinha, que fez Jesus parar para conversar com ela e se revelar para ela. Porque o que ela tinha de mais precioso na vida dela, o que ela mais desejava era adorar a Deus. E aí Jesus se revela para ela e diz a ela o seguinte: você está adorando, mulher, quem você não conhece. Você vê isso? Ela adorava quem não conhecia. Nós conhecemos a Jesus hoje. Nós conhecemos a palavra de Deus, queridas. Nós conhecemos a Bíblia, nós temos os evangelhos, nós conhecemos o Espírito Santo e nós não adoramos muitas vezes. Nós ficamos tão atrás dos nossos problemas, sabe? Como um cachorrinho correndo atrás do rabo, com todo respeito, eu estou falando isso. Nós ficamos assim, sabe? Sempre, sempre, sempre buscando a solução dos nossos problemas. E a gente esquece de adorar. A gente esquece de se render, a gente esquece de se entregar a Ele em adoração, de dizer quanto Ele é lindo, quanto Ele é majestoso, quanto é glorioso pertencer a Ele, quanto é glorioso chamar o nome dEle Jesus, quanto é glorioso amá-lo, quanto é glorioso ser conhecida como filha dEle. A gente esquece esse privilégio. E Jesus, irmãos, estava aqui revelando-se para ela. Jesus que eu conheço, que você conhece. Ela não conhecia, mas queria adorar. E ele disse: chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E tem algo nesse texto aqui que, irmãos, me marca demais. É que Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu acho impressionante que Deus está procurando um tipo de pessoa na Terra. Porque todo mundo, irmãos, que quer uma solução de um problema, procura Deus, né? Até o ateu, quando está no meio do problema, grita: ai, meu Deus, socorro, Deus. Todo mundo, irmãos, precisa de Deus na vida. Todo mundo precisa da graça de Deus. Todo mundo precisa da assistência de Deus. Todo mundo precisa do favor de Deus. Mas Deus procura um tipo de pessoa na Terra. Aí eu fico pensando, como é quando, enquanto a gente está procurando Deus, Deus está procurando a gente? Como é que acontece na vida de alguém, quando, enquanto ela está procurando Deus, Deus está procurando ela também? Que tal a gente começar a, primeiro, antes de tudo, começar a procurar Deus, em vez de procurar a solução dos nossos problemas? Você entende? Jesus, ele deu uma dica disso quando no Pai Nosso ele começou dizendo: santificado seja o vosso nome. A adoração. O chamado dessa noite é para a adoração. Porque quando a gente começar a buscar ser adoradoras, a gente vai encontrar mais rápido com o que a gente está buscando. Muito mais do que a solução dos nossos problemas, mas uma mudança de destino. Uma mudança de destino. O coração de adorador vai te levar a uma mudança do seu destino. Um coração
de adoradora vai te levar a uma mudança da sua história. Quando Jesus terminou essa conversa com ela, amados, a Bíblia diz que ela larga o cântaro, ela crê que ele é o Messias, ela larga o cântaro e ela sai para a cidade. A mulher que era tímida, a mulher que se escondia, é tomada de uma ousadia e ela vai na cidade anunciar que Jesus estava no poço, que Jesus era o Messias. Você entende? Uma mudança completa no destino dela chegou em meio à adoração. Eu declaro sobre a sua vida hoje uma mudança completa do seu destino, chegando no meio da adoração. O que a gente tem passado tempos e tempos, sabe, buscando, pedindo, batendo, chegando para nós como uma enxurrada quando a gente aprende a adorar. Eu gosto, sabe, da irmã Valnice, que ela fala o seguinte, que a verdadeira intercessão, ela vem depois da adoração. Porque quando a gente adora, a gente entra na presença de Deus, se derrama, a gente se torna sensível para ouvir a voz do Senhor. E depois de ouvir a voz do Senhor, a gente pode orar da forma correta, falando decretos, profetizando a vontade de Deus na terra. São orações carregadas de poder, depois de um tempo de adoração. O chamado de Deus para nós essa noite, e eu estou pensando seriamente de nem colocar essa mensagem no YouTube, o chamado de Deus para nós essa noite é adorar, se entregar em adoração. Tem outra mulher que Jesus parou, queridas. Estou quase terminando. Tem outra mulher, eu quero que a gente tenha um tempo de adoração hoje. Tem outra mulher que Jesus parou por causa dela, e é Maria Madalena. A Bíblia diz em João 20, 11 a 18. Maria, porém, estava em pé junto ao sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntou, mulher, por que chora? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando ser ele o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Queridas, é a segunda mulher que Jesus muda o percurso por causa dela. Isso aqui foi tremendo, porque a Bíblia diz que Jesus ia subir para o Pai. Irmã, se você entender o que estava acontecendo no mundo espiritual aqui, Jesus tinha morrido, derramado o sangue dele, ele tinha ressuscitado, ele não estava mais no túmulo. Mas a Bíblia diz que ele ia levar o sangue dele para apresentar ao Pai, como um sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício a Deus. O sacrifício seria recebido por Deus. Jesus diz a ela, não me detenhas ou não me toque em algumas versões, porque eu ainda não subi para o Pai. E o sumo sacerdote não podia ser tocado por ninguém. Ele se purificava e entrava no Santo dos Santos sem ninguém tocá-lo, porque ele estava fazendo uma oferta santa ao Senhor. Quando Jesus diz a ela, não me detenhas porque eu ainda não subi ao Pai, significa que Jesus tinha ressuscitado e antes de subir, ele para por causa de Maria Madalena. Meu Deus, eu sou apaixonada por esse Jesus que para
por causa de uma mulher. Porque se ele para por causa de Madalena, ele para por causa de Maria, por causa de Joana, por causa de Rita, de Emília, de Gisele, de Leila, de Valéria, você entende? Por causa de Vanessa, ele para por causa de Neide, ele para por causa de Eduarda. Se ele parou por Madalena, ele para por causa da gente. Porque a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Se ele encontrar em nós o mesmo coração, irmãs, preste atenção. Se você ler os outros evangelhos, você vai entender que a Bíblia diz que as mulheres foram juntas ao sepulcro. A Bíblia narra pelo menos 6, Maria, Maria Madalena, Joana, são várias mulheres, se você estudar em outros evangelhos. Elas foram juntas ao sepulcro, não encontram o corpo de Jesus e voltam para falar com os discípulos. Depois a Bíblia diz que Pedro e João vão ao sepulcro, não encontram Jesus também e voltam espantados. Mas tem alguém que ficou. Quem fica? Quem fica, irmãs? Madalena. Madalena fica lá. Ela está inconsolável. Ela não desiste. Ela não volta. Ela não para de buscar Jesus, sabe? Ela não vai com as outras, ela não vai com Pedro, ela fica, ela permanece lá. Ela tem um coração de adoradora. Ela permanece na presença, chorando, irmãs, buscando ali. Ela não sai de jeito nenhum. Ela continua lá. E Deus não resiste a esse coração. E Deus manda anjo para falar com ela e diz, mulher, porque você está chorando, não é motivo de chorar. Você não está entendendo nada, Maria. A vitória já é certa. Jesus ressuscitou, Maria. Você está... irmãos, sabe que lindo? Porque às vezes a gente não está entendendo. Deus está trabalhando por você. A vitória já é sua. Sabe? Não tem motivo para você chorar. Os céus estão em festa. A Bíblia diz que você é abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não tem razão para chorar. Você pode celebrar, mas você está chorando. Se você estiver chorando aos pés de Jesus, o céu para. Mesmo sem motivo, o anjo para falar com você. Porque você está chorando, mulher. E não adianta. Ela não é consolada pelo anjo. Não é suficiente. Jesus diz, espera aí. Eu vou ter que ir lá. Pai, chego já. Pai, eu chego já no céu. Eu vou ter que falar com Maria, não é possível. Maria não está entendendo nada. Mas eu tenho que falar com ela. Mas por que, Jesus? Porque é necessário falar com Maria. Porque é necessário se revelar para Maria. Porque é necessário passar por Samaria. O que faz necessário a Deus se revelar a alguém? Um coração de adorador. Um coração de adorador atrai a presença de Jesus, irmãs. Atrai ele. Ele não resiste. Ele vem, ele para. Ele para vir falar com ela. Ele manda anjo, não adianta o anjo, ele vem. E ele fala com ela. Mulher, por que chora? Verso 14. Voltando-se para trás, viu Jesus em pé e não reconheceu. Ele chama ela pelo nome, Maria, aleluia. E quando ele chama ela pelo nome, ela reconhece. Por que ela reconhece? Porque era uma mulher que tinha intimidade com ele, tinha relacionamento. Jesus quer que você conheça a voz dele. Jesus quer que quando ele chama o seu nome, seja diferente do que quando qualquer um chama. Jesus quer que quando ele chame o seu nome, mulher, seja diferente do que qualquer um quando chama seu nome. A voz dele, o jeito dele chamar seu nome. Não está falando aqui, irmãs, do tom de voz, porque ele já estava falando com ela, mas o jeito dele chamar seu nome. Fala de intimidade. Jesus quer intimidade com você. Jesus quer relacionamento com você. Jesus quer você nesse lugar de adoradora, quando nada mais importa. Mesmo doendo, você vai chegar na presença dele e dizer, Senhor, olha,
tem um monte de coisa acontecendo, está doendo, está aqui apertado, eu não sei como pagar as contas, meu corpo está assim, mas quer saber de uma coisa, Jesus? Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Ele chama ela pelo nome, ela reconhece. E ela diz, Rabone, meu mestre. E ele diz, ei, não me toque, não me detenha. Eu só parei para falar com você. Eu só parei para revelar-me a você. Para você entender que você está em uma situação de vitória e não de derrota. Para você entender que eu venci a morte. Para você entender que eu já venci por você. Para você entender que o meu sangue foi derramado por você. Eu estou em vitória, você está em vitória, Maria. Agora vai e proclama a vitória para os outros. Declara a vitória para os outros. Queridas, Deus nos chama hoje a uma adoração, a um coração de adoração. Jesus disse, estou terminando, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Jeremias 29:13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deuteronômio 4:29 diz, de lá procurarás ao Senhor teu Deus e acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Segunda Crônicas 16:9 diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Para ser totalmente dele, para buscar ele de todo o coração e de toda a alma, a gente não pode ter reserva. A gente não pode ter resistência com Jesus. Tem que passar pelo processo da samaritana, de se derramar completamente. Tudo, irmãs, suas dores, suas culpas, seus receios, sabe? Sua história, tudo, suas vergonhas, seus fracassos, suas vitórias, tudo, tudo aos pés dele, completamente, de todo o coração e de toda a alma. Antes da adoração vem a rendição. A gente se rende completamente. A Bíblia diz que Deus está buscando aqueles que o adoram, aqueles que têm um coração completamente dele. João 14:21 diz, quem tem os meus mandamentos lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Estar no lugar de adoração muda muito mais do que a sua situação, muda o seu destino. Vanessa, estou terminando, tá bom? Vanessa, Deus quer me sarar? Sim, Ele quer e Ele vai. Vanessa, Deus quer abençoar meu casamento? Sim, Ele quer e Ele vai. Vanessa, Deus quer abençoar meus filhos? Sim. Vanessa, Deus quer me fazer prosperar? Sim. Vanessa, Deus quer me suprir de todas as necessidades? Sim, Deus quer fazer isso tudo e Ele vai, irmãs. Mas tem algo superior? Tem algo superior do que as mãos de Deus, do que Ele pode fazer por você. Tem algo superior a isso. E o que é? É a pessoa que Ele é o relacionamento de intimidade com Ele. É superior às obras que Ele pode fazer. A presença e a pessoa dEle. O lugar de adoração vai mudar não só a sua situação, vai mudar o seu destino. Essas mulheres tiveram o destino delas mudados. A primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi Maria Madalena, foi a primeira a anunciar Cristo ressurreto. A história da samaritana foi completamente mudada por causa do coração de adoradora que ela tinha. E Jesus pôde se revelar a elas. Amadas, existe um princípio na Bíblia, estou terminando, que está no Salmo 115, que diz assim, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens, têm boca e não falam,
Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som algum lhes sai da garganta. Tornam-se-lhes, presta atenção, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam, ou seja, os que o adoram, os que nele confiam. Que princípio é esse? Esse princípio é o seguinte, que você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adora algo morto e ineficaz, sem vida, como os ídolos, você se torna igual, ineficaz e sem vida. Agora, e se eu adoro a Deus? Se eu tomo tempo adorando a Deus? A Bíblia fala em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, lembra da rendição, de não ter reservas, de não ter nada escondido, não ter vergonha de se abrir para o Senhor, não ter vergonha de falar para o Senhor todas as coisas, o que você não pode falar com homem nenhum, com sua mãe, com seu pai, com seu marido, com ninguém, mas você se abrir para Deus. Pois é a mesma coisa falada aqui, com o rosto desvendado, ou seja, sem véu, sem máscara. Nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A Bíblia está dizendo que quando a gente vai adorar, completamente rendida, com o rosto descoberto, a gente vai contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor é adorá-lo, é ver a beleza dele, quem ele é, o que ele tem feito por nós, é se render em adoração a ele. A gente é transformado de glória em glória. Amado, você está precisando de força? Adore. Está precisando de alegria? Adore. Está precisando de renovo? Adore. Você está precisando de ousadia? Adore. Está precisando de coragem? Adore. Adore ao Senhor. Porque enquanto você adora, você é transformada de glória em glória. Amém? Feche seus olhos, por favor, onde você está. Eu quero que você tire um tempo de adoração agora. Eu vou adorar aqui também, te conduzindo, te ajudando nesse tempo de adoração. Poucos minutos, 2 minutos. Eu quero que a gente adore ao Senhor agora. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nosso desejo, Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, 9:04 de uma terça-feira, Pai. 10 mulheres, Senhor, aqui, porque nós te adoramos, Senhor, nós te amamos, porque nós queremos mais do que as tuas mãos, Senhor. Nós queremos o teu coração, nós queremos a tua face, Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos te conhecer, Pai. Senhor, nós queremos que o Senhor nos encontre, Pai, nessa terra como adoradora, Senhor. Pai, nós te contemplamos esta noite, Senhor, nós nos voltamos para ti. Pai, no meio das adversidades, eu sei que eu estou aqui, Senhor, diante de mulheres com lutas, com problemas, enfrentando desafios, enfrentando problemas no trabalho, problemas na saúde, Pai. Pai, são tantas as questões, mas, Senhor, agora, Senhor, nós colocamos tudo isso de lado, Pai. Nós colocamos tudo isso de lado para dizer e declarar e gritar que nós te desejamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Os nossos corações se rendem em adoração esta noite. Nós gritamos, Rabone, meu mestre, meu Senhor, meu amado, meu Deus. Aquele que me ama tão profundamente, aquele que não nos rejeita, aquele que nos acolhe, aquele que tem o coração, Pai, que inclina os ouvidos para nós. Tu és tão amável, Senhor, tu és tão doce, tu és o príncipe da paz, tu és o leão de Judá, tu és o Deus todo-poderoso, tu és aquele que está assentado num alto sublime trono, tu és grandioso, Jesus, tu és grande, tu és grande, tu és grande, não tem nada comparado a ti no céu, na terra, embaixo da terra, não tem nada
nada semelhante ao Senhor e não tem nada semelhante ao teu amor. Nós declaramos que nós te amamos, Jesus. O teu amor é suficiente para nós. O teu amor é incomparável, Senhor. O teu amor é incomparável, Senhor. Ainda que pai e mãe nos abandonem, o Senhor não nos abandona. Ainda que homem nos traia, o Senhor não nos traia. Ainda que nos traia, ainda que pessoas nos decepcionem, o Senhor não nos decepciona. Tu és incomparável, Jesus. E o nosso coração te anela, o nosso coração te deseja. Nós queremos te conhecer melhor, Senhor. Revela-se a nós. Revela-se a nós, Senhor. Transforma, Senhor, destinos, Pai. Transforma destinos esta noite, Senhor, pela revelação de quem Tu és, Pai. O que ia ser vergonha, transforma em honra, Pai. O que ia ser derrota, transforma em vitória, Senhor. O que ia ser fracasso, transforma em vitória, Senhor. O que ia ser morte, transforma em vida, Pai. Eu declaro destinos sendo mudados esta noite, destinos na sua família, destino na vida dos seus filhos, destino na sua vida, destinos sendo transformados esta noite para aquilo que só o Senhor pode fazer, que homem não pode fazer, que médico não pode fazer, que dinheiro não pode fazer, destinos sendo mudados esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.